Bem, dando procedimento ao vídeo anterior. La relação médico-paciente. Como essa relação médico-paciente pode interferir no efeito placebo? De uma forma de confiança do paciente no médico, uma relação de uma boa relação ajuda muito a aderência do paciente ao tratamento. Por exemplo, as sugestões que o médico vai passar para o paciente, entender também o lado do paciente, rotinas dele para inserir regras e algumas coisas para o tratamento, adequando a vida do paciente. A enfermidade influi, é o tipo de enfermidade, por exemplo, se a enfermidade é crônica, se não é crônica, se é a gravidade, doenças mais graves, dificulta no efeito placebo, a intensidade dessas enfermidades e seu curso natural. La própria intervenção. La própria intervenção, como vai ser? Vai ser forma de administração de medicamentos, como, por exemplo, medicações intravenosas, tem uma aceitação melhor do paciente, lá o gosto, o sabor dos medicamentos, tempo de ação do tratamento, o tempo que esse paciente vai ter que ficar fazendo o tratamento, entre outros. Tipos de placebo. Temos os puros ou inativos e temos impuros ou ativos. Os puros ou inativos são substâncias inertes que não têm ação farmacológica, como por exemplo cápsula de lactose. Isso é muito usado em estudos de medicações. Outro exemplo de placebo puros ou inativos é, por exemplo, normalmente pacientes viciados em analgésicos derivados do ópio, que são analgésicos fortes e que geram dependência. A gente costuma muito administrar, por exemplo, água destilada, que é uma substância inerte que não vai ter efeito farmacológico algum, mas administra ao invés de administrar a medicação. Exemplos de agora impuros ou ativos são substâncias com efeito farmacológico potenciais, pero sem atividade específica para a condição tratada, como por exemplo uso de diurético em pessoas obesas para tratar a obesidade. Diuréticos é uma medicação utilizada para produção de urina. Outro exemplo que pode ser citado: uso de antibióticos para tratamento de viroses. Antibióticos, como sabemos, é utilizado para tratamento de infecções. E aí utilizamos em outras enfermidades. Com outro exemplo também, uso de vitamina para tratar fadiga não relacionada com deficiência de esta. Vai usar vitamina para pessoas que estão, entre aspas, com fraqueza. Estudo doble cego. É um método experimental utilizado para garantir a imparcialidade e evitar os erros derivados do sesgo. São estudos
enmascarados são divididos em três, como está na imagem. Dentre eles temos o simples cego, o doble cego e o triple cego. Esse tipo de estudo é utilizado muito para descobrimentos de medicamentos. Por exemplo, o simples cego, só o paciente desconhece o que grupo pertence. Por exemplo, divide em dois grupos, só que o paciente, um vai usar uma medicação